Sexta-feira, 15 de maio de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã para você. E hoje eu vou falar sobre Jannik Sinner, que quebrou o recorde de vitórias seguidas em torneios do Masters 1000. Vou falar sobre as semifinais femininas, com vitória de Coco Gauff, e Elina Svitolina, que derrubou a Iga. Vamos falar sobre Iga, rodadas noturnas, por que ela não gosta de jogar à noite. E vamos falar da programação de amanhã, claro. Nós vamos falar bastante sobre Sinner, Big Four, o top 10 atual, a vantagem dele contra o resto do circuito, contra o top 10 atual, os head-to-heads, sabe se a vantagem dele é mental, se é técnica, se é os dois, o quanto pesa cada coisa. Então vamos falar bastante sobre isso e vamos começar já falando sobre esse recorde do Sinner, né? Ele derrotou Andrei Rublev por 6-2, 6-4 e foi a 32ª vitória seguida dele em Masters 1000, quebrando o recorde que era do Djokovic de 31 vitórias seguidas, em 2011. Nessa sequência, eu sempre falo, são 64 sets vencidos e só 2 perdidos pelo Sinner. E no geral agora ele tem 27 vitórias seguidas, e assim, só 7 tenistas têm sequências mais longas na era aberta. O Djokovic tem uma sequência de 43, que começou em 2010 e foi 2011. O Federer tem uma sequência de 41, que foi em 2006 e 2007. O Muster venceu 35 jogos seguidos em 1995. Nadal venceu 32 jogos seguidos em 2008. O Sampras venceu 29 jogos em 1994. E Andy Murray venceu 28 jogos em 2016 e 2017. Foi aquela sequência ali que ele terminou assumindo a liderança do ranking. Outra coisa, só Sinner e Nadal fizeram semifinais nos primeiros 5 Masters de uma temporada. Nadal fez isso em 2010 e 2011. E o Sinner ainda pode ser, né, pode se tornar o segundo homem a ganhar todos os Masters 1000 na carreira. E pode fazer isso com 24 anos, que é bem cedo, né? Por enquanto, só o Djokovic tem todos os títulos de Masters 1000. E aí eu acho que tem algumas coisas que vale a gente debater, e não sou dono da verdade, mas acho que tem questões que ficam pipocando quando a gente fala da superioridade do Sinner, né? E uma delas é a seguinte: o quanto essa superioridade é técnica e o quanto é mental. Porque chega um momento em que uma coisa afeta a outra, e eu acho que esse ciclo às vezes até se inverte, às vezes passa a ser mais mental do que técnica. Não sei se é o caso agora. Eu acho que agora o Sinner é um cara assim, tecnicamente sem buracos no jogo, e é um cara muito consistente no nível muito alto. Hoje eu repostei um story no Instagram do Tennis Insights, que é aquele site que posta as avaliações, né, as notas dos tenistas, né, em vários quesitos. E o Sinner tinha uma média altíssima nesses 32 jogos que ele ganhou de Masters 1000. A média de performance dele é 9.27. É muita coisa. É muita coisa. Isso é uma média em 32 jogos. Sabe? Não é uma média de 3 partidas, não é uma média de um torneio. Esses números são contra adversários diferentes, em condições diferentes de jogo, e o cara se mantém num nível desse. Então é realmente compreensível que tecnicamente ele está num nível acima do resto. Principalmente quando a gente tira da equação o Alcaraz, que ele derrotou recentemente até, mas quando a gente tira da equação o Alcaraz e o Djokovic, que fisicamente já não consegue jogar um calendário inteiro, tem jogado pouco, né? Jogou 2 torneios esse ano, se eu não me engano, né? Acho que só Australian Open e Roma agora, e teve problemas, teve dificuldades físicas nos 2 torneios. Fez uma campanha espetacular em Melbourne, derrotou o Sinner na semi num jogo de 5 sets, não teve físico para aguentar o Alcaraz na final, mas se a gente tira esses 2 da equação, e mesmo incluindo o Djokovic, mas sem o Alcaraz, a superioridade do Sinner é muito grande, muito grande. E aí a gente pergunta, mas adversários já estão entrando derrotados? E tem casos recentes, até de entrevistas engraçadas sobre isso, né? O Zverev, quando ganhou a semifinal, acho que foi em Monte Carlo, ou foi em Madrid, foi Madrid, né? Que ele fez a final com o Sinner, e a pessoa que entrevistou ele na quadra, depois de ele ganhar a semifinal, falou, você já ganhou do Sinner 4 vezes.
e ele olha assim pra pessoa com aquela cara de mas não foi o que aconteceu nas últimas 8 partidas. Porque ele vinha numa sequência de 8 derrotas pro Sinner, mas sequência que agora é de 9, porque o Sinner atropelou o Zverev naquela final. Então, assim, é um negócio que já tá na cabeça do cara. Ele sabe que são 8. Né? Não é só que ele sabe a dificuldade que ele tem, ele sabe o número. Isso tá na cabeça dele. Né? E o Rublev hoje perguntaram, né, falaram com ele depois do jogo se... você quebrou o saque do Sinner. Ele, nossa, é um grande feito, um feito enorme. E realmente, né? Ninguém tem feito isso. Mas, sabe, se isso é o máximo que o Zverev consegue fazer, que o Rublev conseguiu fazer, realmente é disso que a gente está falando, sabe? E não é só a sequência de vitórias. Eu falei da sequência de 7, são 64 sets vencidos e 2 perdidos. E um desses 2 ele teve um momento ali mal fisicamente. Então, agora, o mental evidentemente entra, mas eu acho que... E assim, é só minha opinião, discordem à vontade, tá? Eu não acho que ninguém entra em quadra já derrotado. Pelo que eu já conversei, que eu já entrevistei de tenistas, pelo que eu já li, quantidade de entrevista coletiva que eu já li, já ouvi, já assisti, acho que todo mundo entra em quadra ciente do histórico negativo, mas também com a esperança de fazer alguma coisa que ou diferente, ou que incomode o adversário, mas entra com esperança, entra para ganhar. Só que chega num momento do jogo em que a coisa começa a não dar certo, aí o histórico entra. Aí o retrospecto vai na cabeça da pessoa e fala, realmente. Né? Dá um exemplo, o cara vai e faz um set duro contra o Sinner, leva pro tie-break, aí toma um 7-0 no tie-break. Tô dando um exemplo, eu não lembro nenhum caso específico agora. Como é que o cara entra pro segundo set? Já sabendo que, sequência de derrotas, fiz um set perfeito e perdi no tie-break. O que eu vou fazer para ganhar esse jogo? Né? E às vezes o cara entra, começa a ganhar o jogo e vai alimentando a esperança. E aí funciona diferente. Mas às vezes até essa esperança que está ali sendo alimentada, quando você perde o saque ou quando o adversário ameaça uma reação, essa esperança é abalada pelo retrospecto. É normal, isso se manifesta. Eu dei aqui no café o exemplo do Nadal no Australian Open, sei lá, uma semana ou 2 semanas atrás, quando o Nadal saca para fechar o Australian Open contra o Medvedev e é quebrado no 5º set. E ele dá entrevista depois do jogo falando que, será que vai acontecer de novo? Pensei isso na quadra. Porque já tinha acontecido, ele teve uma quebra de saque à frente do Djokovic naquela final de 2012 e esteve uma quebra de saque no 5º set também, né? À frente do Federer no 5º set de 2017. E aí quando ele saca para fechar e é quebrado contra o Medvedev, isso vem na cabeça dele. E a gente está falando de uma das mentes mais poderosas, mais fortes da história do tênis. Então, claro que isso tudo se manifesta, né, no momento de dificuldade. Eu não acho que ninguém entre derrotado, mas eu acho que o retrospecto vai ter um peso em algum momento do jogo quando o Sinner se mostrar capaz de fazer coisas grandes, ou de reagir, ou de se impor. Né, e isso vem à tona, normal. Né, e aí eu acho que vale a pena falar o head-to-head do Sinner contra o resto do top 10 hoje, que é um negócio assustador. Contra o Zverev é 10-4. E aí você fala, o Zverev ganhou dele 4 vezes, não é tão ruim assim. Mas são 9 vitórias seguidas do Sinner. Contra o Djokovic, o head-to-head é 6-5. E aí você fala, é equilibrado. Mais ou menos, nos últimos 6 jogos o Sinner ganhou 5. O Djokovic ganhou essa última no Australian Open, que foi um jogo que ele fez tudo perfeito, e ainda assim o Sinner teve um monte de breakpoint que não conseguiu converter no 5º set. Então, 5-1 nos últimos 6 jogos. Head-to-head contra o Auger Aliassime, que é o número 5 do mundo. É 5-2 pro Sinner. E essas 5 foram as últimas 5 partidas. Então 5 vitórias seguidas. A mesma coisa contra o Ben Shelton, que é o número 6 do mundo. O head-to-head é 9-1 pro Sinner. E essas 9 vitórias vieram seguidas, foram as últimas 9. Mesma coisa contra o número 7 do mundo, Taylor Fritz. O head-to-head é 4-1 pro Sinner e ele venceu as 4 últimas. Contra o De Minaur, que é o número 8 do mundo, é 13-0 pro Sinner. Esse é um absurdo. Né? Outro head-to-head equilibrado é contra o Medvedev, que é o número 9 do mundo. Eu tô falando os números pra vocês saberem que eu tô indo top 10, tô indo na ordem de hoje. Esse head-to-head é 9-7 pro Sinner.
Só que o Sinner ganhou 9 dos últimos 10 jogos. Então não é tão equilibrado assim. E o Sinner venceu os últimos 4 confrontos. Essa uma vitória isolada do Medvedev foi nas quartas de final de Wimbledon em 2024, um jogo de 5-7. Ou seja, a gente está falando do Medvedev que ganhou esse último jogo em 5 sets e o Djokovic que ganhou em 5 sets também. Quer dizer, até as derrotas do Sinner vieram num sacrifício ali. E o número 10 do mundo, que é o Musetti, o head-to-head é 3-0 pro Sinner. Então, tem uma vantagem absurda mental contra todo mundo aí. É inegável. Agora, uma vantagem mental que foi construída por uma superioridade técnica que é inquestionável. E não é só técnica de golpes, é mental, é de inteligência de tomada de decisão, é de saber o que fazer em cada ponto, é de manter a concentração, não se perder quando o jogo está fácil, quando tem liderança. O Sinner é brilhante em todos esses aspectos. Isso faz dele um tenista completíssimo. Vamos seguir adiante. E aí vem outra pergunta que sempre vem à tona quando a gente fala de recordes do Sinner especificamente, mas isso vale também quando fala do Alcaraz, porque hoje a gente tem 2 caras muito acima do resto, né? 2 caras e meio, se a gente contar o Djokovic, que ele participa dos slams. Mas o Djokovic também acho que está, né, um degrau pelo menos acima do resto do circuito. Mas o circuito hoje é mais fraco do que na época do Big Four? Essa é a grande questão que sempre vem à tona. E é foda fazer esse tipo de comparação, porque a gente compara gerações diferentes e tem que levar em conta a evolução de material, o quanto o jogo mudou, o quanto o aspecto físico é mais presente no tênis hoje. Tem um monte de fator aí que eu acho sempre injusto fazer esse tipo de comparação. Mas talvez a gente esteja falando de Sinner e Alcaraz num nível acima do resto, acima ou mais acima do resto do que o Big Four em comparação ao resto do top 10. E o Big Four foi algo que, assim, se a gente pegar, não vou entrar na história do Big Four aqui, mas foi uma expressão que começou a ser usada em 2008 e ela vai ali até 2017, enquanto o Murray é número 1. Depois que o Murray tem os problemas de quadril, aí realmente deixa de ser um cara que brigava por título em todos os slams, como foi o caso de 2008, 2009 até 2016. Mas se a gente pegar o resto do top 10, né, ou tenistas que passaram e ficaram algum tempo no top 10 durante esse período de Big Four, a gente tem Wawrinka, Ferrer, Berdych, Roddick, Del Potro, Nalbandian, Tsonga, Verdasco, Almagro, Cilic, Davydenko, Fernando Gonzalez, enfim, nomes diferentes em momentos diferentes, né? Mais recentemente, ainda na época do Big Four, Raonic, Dimitrov, Nishikori, Thiem, Zverev, Tsitsipas, Medvedev, Rublev, eles pegaram o fim do Big Four e o período pós-Murray também. De todos esses aí que eu falei, só uma meia dúzia ganhou o Slam, né? Roddick, que foi antes do Federer, né? O Del Potro, Cilic, Wawrinka, o Thiem e agora recentemente o Medvedev. E aí vocês podem dizer que é saudosismo meu ou qualquer coisa assim, eu tendo a achar que esse grupo era, todos esses caras aí formavam um grupo muito mais forte do que a gente tem hoje, pensando em top 10, top 20 e top 30, eu acho que até, sabe? O que eu vejo com o Sinner e Alcaraz, mas tirando o Alcaraz da equação porque ele está lesionado agora, mas o que eu vejo nessa superioridade do Sinner é uma sensação muito parecida com o que o circuito tinha com o Federer ali em 2004, 2005, 2006, até 2007, porque nesse período aí ele só sofria mesmo com o Nadal. O Federer teve 2 temporadas ali em 2005 e 2006 que foram monstruosas em termos de não só de superioridade, mas em termos de números assim, absolutos, de quantidade de vitórias e porcentagem de vitórias. Vou abrir, enquanto eu estou falando aqui, eu vou abrir o Abstract, só para citar aqui. Em 2005 ele ganha 81 jogos e perde 4. Isso é obsceno, isso é pornográfico. E aí a gente vai para, vou pegar aqui 2006 agora, são 92 vitórias e 5 derrotas.
Isso é mais pornográfico ainda, né? E em 2007 já cai um pouquinho, mas são 68 vitórias e 9 derrotas. Olha que coisa absurda, né? E dessas 9 derrotas, foram o quê? Algumas pro Nadal, né? 1, 2 pro Nadal, teve 2 pro Canha, assim, Indian Wells e Miami. Essas 2 vitórias ficaram, assim, históricas. Tem uma derrota pro Djokovic, 2 derrotas pro Nalbandian e uma derrota pro Fernando Gonzalez. Porra! Sabe? E o cara perdeu 9 jogos o ano inteiro. A sensação que eu tenho com o Sinner de disparidade em relação ao resto do circuito é parecida com a que eu tinha, com o que eu lembro de ter, pelo menos, nessa época do Federer, 2004 a 2007. Porque quando o Nadal chega número 1, ele vai chegar em 2008, o Federer era um cara muito mais forte do que o Nadal em 2005 e 2006. E aí, em 2008, já tem o Djokovic e o Murray chegando, né? O Murray fez um Wimbledon legal, o Djokovic em 2007 já tinha feito final de US Open, em 2008 ele ganha o Australian Open, então eles já eram fatores, você tinha 4 caras ali acima da média. Nadal e Federer ainda acima de Djokovic e Murray. O Djokovic vai dar um salto mesmo em 2011, quando ele, né, começa a ganhar ali consistentemente e faz uma temporada espetacular. Mas de 2008, 2009, 2010 a gente ainda tinha Federer e Nadal acima, um degrau acima dos outros dois, e o resto abaixo de Djokovic e Murray. Mas era um resto que não estava tão longe assim. Hoje a gente olha para o Sinner, para o Alcaraz e para o resto parece estar longe. E o Alcaraz talvez nunca tenha passado essa sensação de tanta superioridade, porque o Alcaraz sempre foi um cara que oscilou mais. Né? Ele é um cara que é um pouco mais anárquico em quadro. Ele tem jogos que o jogo parece fácil e ele abusa, e ele força um pouquinho mais, ele quer dar espetáculo, e se complica, e perde alguns jogos e passa apertos que ele não precisaria, né, passar. Isso melhorou nos últimos anos. Acho que a temporada dele do ano passado foi muito mais consistente nesse sentido. Ele teve muito menos jogos em que ele teve esses momentos assim de apagão em quadra, de deixar o adversário reagir, de tomar um monte de decisões ruins em sequência. Mas com o Sinner isso é raríssimo. É raríssimo, né? Eu não lembro agora, se você me perguntar de cabeça, me diz um jogo que o Sinner atuou mal no sentido de escolher mal o que fazer, de tomar decisões erradas. Cara, você vai pensar ali naqueles 3 match points que ele teve contra o Alcaraz em Roland Garros. Tem uma escolha ruim ali, que ele arrisca uma devolução, tem uma bola que ele joga na rede, que foi problema mais de execução, eu acho, do que de escolha. Mas, cara, você pega o Sinner até nas partidas longas, são poucos momentos em que ele sai mentalmente, que ele tem quedas mentais, assim, de parecer perdido na quadra. Ele está sempre muito consistente, muito sólido, sabendo o que ele precisa fazer. E aí o nível técnico às vezes tem um pouco, né, varia um pouco mais, mas mentalmente o Sinner é o tal do robô que o João Fonseca falou, né? Então eu tendo a achar que o top 10 dessa época era mais forte, né, da época do Big Four, e o top 10 que mudou ao longo do tempo, né? Mas se eu olho para o top 10 hoje, vou até abrir esse, eu falei aqui, esse, né, Zverev, Auger-Aliassime, Shelton, Fritz, de Minaur, Medvedev e Musetti. Pô, quem desses caras aí eu botaria num top 10 na época do Big Four e falaria, não, esse cara é melhor do que qualquer um do resto do top 10 aí. Algum desses caras você bota no lugar de Ferrer, Berdych, Roddick, Del Potro, Nalbandian? Acho que não. Acho que não. Então é apertado, né? Tudo bem que, assim, eu falei um grupo e esse grupo mudou, né? Não falei Wawrinka, Tsonga, Verdasco, Almagro, Cilic. Mas é difícil você olhar e falar, putz, eu tiraria esse e botaria esse. Ainda teve outros com grandes momentos, né? O Thiem tem um grande momento ali em 2008, 2019, 2020. Já não tinha o Andy Murray, né? Eram só os 3 brigando por slam. Mas o Nishikori jogou uma final de slam, o Dimitrov fez uma semi de Australian Open brilhante, o Zverev fez finais de slam. O Zverev talvez entrasse nesse grupo, vai. Mas o Zverev também pegou o grupo o Big Four, Big Three ali.
Mas o Tsitsipas eu não botaria. E o Tsitsipas é um cara que jogou final de slam, mas eu não botaria lá. O Medvedev talvez, não sei, né? O Blev não. Então hoje ele é assim, não, Shelton não, Fritz não, Deminauer não, Musetti não. E é isso, é o que eu acho. Depois vocês deixem nos comentários as opiniões de vocês. Vamos falar do feminino agora, né? A Svitolina derrubou a Iga Swiatek 6-4, 2-6, 6-2. Outro jogo que a Svitolina salvou muito, um montão de breakpoint, ela salvou 11. E contra a Rybakina foram 16. E 2 jogos em sessão noturna. E a Iga teve muita chance, né? Ela teve breakpoint em 3 games diferentes só no terceiro set. No primeiro, no terceiro e no sétimo games. Mas era um jogo à noite, melhor para a Svitolina, pior para a Iga. E a Iga termina a partida com 50 erros não forçados, que é muita coisa, né? É mais de 15 por set, aí mais de 16 por set. E a Svitolina fez 35. Em winners foi 28-20, então uma diferença muito menor. A Iga, cara, assim... Primeiro vamos lá, a Svitolina tem um histórico ok contra a Iga, agora o head-to-head é 4-3 para a Iga, estava 4-2. A Svitolina tinha vencido o último jogo, se eu não me engano. Mas a noite pra Iga complica, né? Eu sempre falo assim, os apoiadores que me escutam fazer as análises, né, há mais tempo, eu sempre falo isso. A Iga sempre pede para jogar sessões diurnas, nos slams principalmente. Isso inclusive costuma causar um problema para Roland Garros, porque o Roland Garros sempre escala um homem para aquela sessão noturna, que é de um jogo só. E às vezes isso tem um peso, porque a Iga pede para jogar de dia e a Iga, né, sempre joga de dia. Por que a Iga gosta de jogar de dia? Porque tem sol, porque a quadra está menos pesada, porque a bola dela, o jogo dela é muito baseado em spin, principalmente no saibro, a bola dela quica, sobe e empurra a adversária para trás. À noite, condições mais lentas, saibro mais pesado, a bola dela não empurra tanto o adversário para trás, não sobe tanto, não dificulta tanto. E a Svitolina devolveu muita bola nesse jogo. Muita bola. Muitos pontos a Iga afobou porque ela trocava 1, 2, 3, a Svitolina devolvia e a Iga forçava alguma coisa e errava. Paralela de direita da Iga mudando de direção, ela errou várias hoje. Ontem, nessa quinta-feira. Forçando situações, porque ela não estava conseguindo levar a vantagem contra a Svitolina, que ela está acostumada a levar quando o jogo dela está entrando. E ela não estava começando mal os pontos. Ela trocava 3, 4 bolas, mas ela não estava conseguindo construir, não estava conseguindo adquirir vantagem durante os pontos com a frequência que ela gosta. A Svitolina devolvendo muita bola, e a Iga forçando e cometendo muitos erros. Né? Com o saque dela também não estava num dia inspirado. O saque da Svitolina também não fez muita coisa, não. À noite é até normal que isso aconteça lá, mas os erros da Iga pesaram muito. E agora a Svitolina vai tentar o tri em Roma. Ela foi campeã em 2017, 2018, ganhou as 2 finais da Halep e vai tentar o 5º título de Masters de WTA 1000 na carreira. E ela voltou pro top 10 esse ano. Ela saiu em outubro de 2021, voltou agora e pode subir aí para número 8 e número 7. Vai pegar a Coco Gauff, que fez 6-4 e 6-3 na Kirstea. Vai ser a segunda final seguida da Coco em Roma. Ano passado ela perdeu da Pauline. E vai tentar o 4º título de WTA 1000 da carreira. Acho que foi o melhor jogo da Coco que eu vi no torneio. Ela nem começou tão bem assim, mas ela foi mais consistente ali. Acho que ela deixou, assim, que Kirstea precisou correr muito risco para conseguir as coisas. Né? A Coco foi um jogo de dia, então isso ajuda a Coco, que também joga com spin, que tenta empurrar a adversária para trás, então ficava a Coco dando spin e a Kirstea tentando bater mais reto, agredir. Era um jogo mais de risco, e esse jogo de risco contra a Coco gosta de fazer. Né? E ela fez isso em Madrid, ela perdeu um jogo da Noskova que ela fez isso muito bem, só que a Noskova chegou na reta final e acertou um monte de pancada ali, e a Coco ficou, né, meio sem ação. Mas essa é a final, que vai ser no sábado, amanhã, para quem está ouvindo isso na sexta-feira. Bom, vamos falar da programação de hoje, sexta-feira, 15 de maio, temos as 2 semis masculinas. Primeiro, não antes de 10h30, horário de Brasília, Casper Ruud contra Luciano Darderi. E na sessão noturna, começando às 19 horas de lá, às 14 horas
não antes das 14 de Brasília, e Jannik Sinner contra Daniil Medvedev. Esse é um jogo traiçoeiro também pela sessão noturna, porque é um jogo em que o Medvedev vai devolver mais bola do que costuma devolver contra o Sinner, porque a bola do Sinner não vai andar tanto, o Medvedev acho que vai ter essa chance de ficar lá atrás, testar a consistência e a paciência do Sinner. Não vai ser uma partida que, pelo menos eu não imagino que o Medvedev vai jogar do jeito que ele jogou contra o Sinner, onde foi? Miami ou Indian Wells agora, que o Medvedev foi super agressivo, fez um jogo duríssimo, mas não conseguiu vencer. Né? E levou o Sinner ao limite ali, porque foi um jogo bem duro. Foi a final de Indian Wells. Foi 7-6, 7-6. Inclusive o segundo... Teve um desses tie-breaks que o Medvedev abriu 4-0. Não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo agora, de cabeça. Mas ele jogou um tênis muito agressivo ali, forçou as situações, jogou fora da zona de conforto dele. Eu acho que no Saibro, à noite, a tendência é o Medvedev jogar mais defensivo, mais paciente, testando a consistência, a paciência do Sinner. Né? E o físico também. Bom... Eu acabei não falando, né? Eu pulei isso, mas o Medvedev classificou ganhando do Landa Luce. E depois de tomar um 6-1 no primeiro set, né? O jogo foi 1-6, 6-4 e 7-5. Acho que o Medvedev vai com um ânimo aí interessante para esse jogo. Tá? Na primeira semi, cara, Ruud ou Darderi, eu não sei se eu tenho palpite para esse jogo, viu? Porque o Darderi jogou tão bem contra o Roda que eu acho que ele tem chance, sendo consistente, sabe? Esperando aquele game ruinzinho que o Ruud solta de vez em quando e confirmando o saque dele, segurando a onda ali, acho que o Darderi tem uma chance interessante. No papel, o Ruud é favorito, apesar do ranking do Ruud, né, ser mais baixo no momento. Ele é o cabeça 23, o Darderi é cabeça 18, mas eu acho que no papel o Ruud é favorito. Nem olhei as casas de aposta para ver. Deixa eu aproveitar que eu tô com o laptop aqui na frente. Vamos abrir e ver se eu consigo ver isso rápido. Vamos lá, login, tênis. Ixi, pediram um código aqui. Às vezes mandam um código pro meu celular. Vamos lá, é ao vivo, né? Paciência. O código é 802923. Vamos lá. Esse código muda, então não tem problema eu falar aqui. O favorito é o Ruud, né? Tá pagando 1.3, até pouco, né? 3,50 pro Darderi. E o Sinner paga 1.071 para ganhar do Medvedev. A vitória do Medvedev paga 9. Essa odd tá bem atraente, viu? Pro Medvedev num jogo de sessão noturna. Mas enfim, antes de terminar, vamos responder as perguntas dos apoiadores. E tem uma pergunta do Lucas Parra. Eu acho que eu já respondi mais ou menos o que ele fala aqui, mas ele fala assim: vi declarações do Ruud exaltando o Sinner, do Rublev até fazendo graça com o domínio do italiano, Zverev falando que o circuito todo está um patamar abaixo. Você acha que é apenas reconhecimento à grandeza do Sinner, a realidade, ou é quase um conformismo, apequenamento do circuito contra o italiano? É um pouco de cada. Eu não acho que seja conformismo, eu acho que é falar a realidade. O Sinner realmente está muito acima do resto. Né? E aí tem um problema, porque se o cara fala que o Sinner está realmente muito acima do resto, vai ter gente que nem você que vai achar que é conformismo. Não sei nem se você acha, né? Você está perguntando. Mas vai ter gente que vai achar que é conformismo, que é apequenamento. Só que se ele fala que não é essa diferença toda, vai ter gente dizendo, pô, você tá maluco, né? Você perdeu 8 jogos seguidos do cara e tá dizendo que tá equilibrado. Então tem esse problema também quando o cara dá uma entrevista. Às vezes o cara querendo fazer soar que ele não tá se apequenando, parece que o cara tá falando uma insanidade. E o Lucas Parra ainda pergunta assim: entrar com esse pensamento já não é metade do caminho para ser derrotado? Na época que o Djokovic estava ganhando todo mundo, não lembro de Federer e Nadal com essas declarações derrotistas. Bom, Federer e Nadal ganhavam de Djokovic, né? Aqui e ali, mesmo no grande momento do Djokovic. Essa temporada de 2011 que a gente fala que espetacular, começo de ano espetacular do Djokovic, ele perde do Federer na semifinal de Roland Garros. Então, sabe? Tudo bem, ele vai, ganha o Wimbledon, depois ele ganha o US Open, e ganha o Australian Open do ano seguinte também, em cima do Nadal, mas não era assim garantido, né?
Não era essa diferença toda de nível. Ele não sei se é metade do caminho para ser derrotado, mas eu acho que é meio inevitável isso, como eu falei um pouquinho mais cedo, sabe? Porque o mental é afetado pelo real, pelo que tá acontecendo na quadra. Então, se você toma 4, 5 pancadas seguidas, é difícil, né? Se você entra pro outro jogo e começa a ter dificuldade, você vai lembrar do que tá acontecendo. O Danilo Rodrigues escreveu assim: você acha que já podemos falar que Sinner já é um representante à altura do novo Big Three? Tipo, não imaginei que teríamos novos representantes tão cedo, mas do jeito que ele tá jogando, tá me parecendo um cara que bateria de frente com o Big Three ou até superaria se tivesse oportunidade. Não sei se eu entendi o que você queria dizer com representante à altura do novo Big Three. O que seria o novo Big Three? Ele, Alcaraz e Djokovic? Não sei. Ou se ele tá no nível de Federer, Nadal e Djokovic. Porque se é isso, eu acho que sim. Mas gerações diferentes, momentos diferentes, aquela comparação que nunca é muito justa, sabe? E o Lucas Parra emenda nessa pergunta dizendo se podemos colocar o Alcaraz nessa lista também. Se foi o que eu entendi, Lucas, sim, eu acho que o Alcaraz também faria jogo duro com os 3. Ou com os 4 se contar a fase boa, né, a fase pré-lesão do Murray. Mas vale a ressalva de novo. Tempos diferentes, né? Momentos diferentes. Tênis é outro, né? Tênis muda muito rápido. A Michela Guimarães pergunta por que você acha que a Iga não joga tão bem à noite. Essa eu já respondi, Michela. A questão de fazer a bola quicar, de subir. Ela precisa disso para tirar o máximo do tênis dela, né? Óbvio que ela consegue jogar bem não só assim, ela tem um título de US Open, mas é evidente que o tênis dela é muito mais eficiente no saibro e muito mais eficiente de dia. A mesma coisa acontecia com o Nadal. E muita gente ainda tem esse conceito errado de que o Nadal jogava bem no saibro porque o saibro era lento e a lentidão era melhor para o Nadal. Não era exatamente isso. O que mais ajudava o Nadal não era nem a velocidade do piso, era o kick da bola. E a bola quicando e subindo mais, quando o Nadal, com a quantidade de spin que ele gerava na bola, ele empurrava adversários para trás e fazia adversários baterem a bola fora da zona de conforto, fora da linha da cintura, que foi o que a Iga fez contra a Osaka, num jogo diurno. Agora contra... E tanto que, assim, se a gente pegar historicamente alguns dos jogos que o Nadal teve mais problema em Roland Garros, a gente vai lembrar que foram jogos ou nublados, ou com um saibro pesado, jogos que tiveram chuva antes ou em algum momento. Aquele jogo com o Zverev, a derrota para o Djokovic termina num jogo à noite, a derrota de 2021. O jogo com o Zverev, que não sei se estava chovendo, se estava com o teto fechado, mas era um jogo à noite, mas ele não estava conseguindo empurrar o Zverev para trás. Tem um jogo com o Schwartzman na chuva, que ele não consegue empurrar o Schwartzman, ele tem problema. Teve a final de 2012 contra o Djokovic, que é uma final que começa a chover e vai chovendo ao longo da partida, e à medida em que a quadra vai ficando mais pesada, o Djokovic vai dando mais trabalho pro Nadal, até que o jogo é suspenso, volta no dia seguinte, no sol, e o Nadal fecha a partida. Então o Nadal no sol de Roland Garros era muito mais perigoso, muito mais eficiente. Tanto que o domínio dele, e óbvio que não estou falando só de temperatura, mas... o domínio do Nadal em Roland Garros, ele se deve um pouco também a isso. Porque Roland Garros durante muito tempo não tinha sessão noturna, então você jogava sempre de dia, com luz, com o saibro, né, com a bola quicando, subindo mais. Normal, né? Tirando, evidentemente, um par de dias nublados aqui, ou quando chovia. Mas chove, você bota a lona, você para o jogo, né? Normalmente. Então, isso tudo que contribuía para o jogo do Nadal é a mesma coisa que contribui para o jogo da Iga. Então, a lógica é a mesma. Tá? Tô falando proporcionalmente, não estou querendo dizer que a Iga é tão eficiente quanto o Nadal, ou melhor ou pior, não é essa a questão, mas a lógica do que faz o jogo de um ser mais eficiente é a mesma que funciona para o jogo do outro. Tá? E a última pergunta que tem aqui é do André Vargas. Li muita gente falando que o Sinner deu sinais de cansaço. Será que ele aguenta o tranco até o final? Não sei, vamos ver. Eu acho que esse jogo de hoje é um bom teste. É um jogo de noite, um jogo contra o cara que troca muita bola. Vamos ver. Agora, os jogos do Sinner em Roma não foram longos, o que evidentemente ajuda. Agora, o corpo
tem que estar sentindo a sequência. Porque ele não perde, ele tá jogando aí direto, jogou Monte Carlo, jogou Madrid e agora tá indo para terminar essa quinta semana, né? São 3 torneios, 5 semanas de competição. Então, evidentemente, tem o desgaste mental também, de você ficar ali esse período todo ou treinando, ou jogando, ou pensando no torneio. Você não tá em casa, descansa, botando o pé para cima. Vamos ver, mas eu acho que assim, se ele tiver alguma dorzinha, é capaz dele abandonar e pensando em Roland Garros, né? Mas se ele tá bem até agora, né, acho que condição tem, né? Ficar aqui especulando se ele vai machucar, se não vai machucar, se ele vai cansar, se não vai cansar, é meio que um exercício de futurologia, não é muito minha praia. Mas até agora ele tem resistido bravamente. E é isso, gente. Obrigado por quem ouviu até aqui. Ficou até longo esse podcast hoje, né? Falamos muito de si, né? Bom, para encerrar, quem gostou, curte, compartilha, comenta. Se ficou alguma dúvida ou pergunta, bota lá nos comentários no Spotify. E só voltar aqui todo dia, porque todo dia tem um café com Cosenza novo. Você pode ouvir no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no YouTube e no YouTube Music. Beleza, gente? Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Um abraço.